Peraí. Faz o módulo 4 de Python e eu completo a 6ª edição desse livro. Dá um prazo pra vocês dois agora. Você que é da área de TI, provavelmente leu esse livro, o seu professor usou esse livro, ou você fez um concurso público e esse concurso público usava esse livro. Fiz esse livro justamente porque eu senti necessidade, na época que eu dava aula lá na PUC, eu senti necessidade de fazer apostila. Os livros que se usavam eram livros estrangeiros. E eu era responsável pela eletrônica do navio onde eu estava. Você era o tenente. Você era tenente. Tenente. Escrever um livro não é escrever uma poesiazinha, nem é falar. Você tem que fazer direitinho. Aí depois você vai botando a coluna, estrutura de dados, a coluna, sistema operacional, desenvolvimento para web, a laje de computação gráfica. Essa 6ª edição, que tem 23 capítulos, eu imagino que ela chegaria a umas 900 páginas. Olá, amantes da tecnologia, sejam muito bem-vindos a mais um episódio especial do Experience Podcast. O meu nome é Gustavo Guanabara. Meu nome é Cauê Linden. E o meu nome é Mário Monteiro. Mário Monteiro. Com certeza, nesse momento, assim, Mário Monteiro, eu já vi esse nome em algum lugar. Eu já ouvi esse nome em algum lugar. Dá uma olhada nisso aqui. Você que é da área de TI, provavelmente leu esse livro, ou o seu professor usou esse livro, ou você fez um concurso público e esse concurso público usava esse livro, que é o Introdução à Organização de Computadores. E é isso, né, Mário? Quem é você? Explica assim, resumidamente, onde você está hoje. O que você é hoje? Hoje, eu estou aqui fazendo essa palestra com vocês. Eu sabia que vinha coisa assim. Você me perguntou. Eu hoje estou dando aula na Unicarioca, desde 2001. Há 22 anos, com muito prazer, gosto muito de lá. Eu fui lá fazer uma palestra em 2001 e gostei de lá. Os alunos lá são conhecidos pelo nome, não por número de matrícula. É boa. Né? Os professores cruzam com eles no corredor, ajudam eles e tudo. Eu sempre gostei disso, de pessoas. Exatamente. Né? Sempre gostei de lidar com pessoas e poder ajudar as pessoas, já que a minha vida não tive muito desse particular. Então, a gente vai falar sobre isso. Então, hoje, nesse momento, 2023, eu estou completando um semestre com 9 turmas. Caramba! Né? 9 turmas sendo... Aliás, 10 turmas, pode-se dizer, porque 6 são presenciais e 3 são remotas e uma é AD. Eu sou tutor também. Construí a disciplina de arquitetura de computadores e sistemas operacionais, e sistemas operacionais eu sou tutor também. E você é autor do maior livro de organização de computadores em língua portuguesa. Segundo você está dizendo. Eu estou dizendo. As pessoas daqui confiam em mim. Eu fiz esse livro justamente porque eu senti necessidade, na época que eu dava aula lá na PUC, eu senti necessidade de fazer apostila. Os livros que se usavam eram livros estrangeiros. E muito técnicos, né? Muito técnicos e muito complicados. Assim. Eu acho que as pessoas precisam de explicação. O livro é para explicar. Né? Pô, maravilhoso. O livro é para explicar. Né? Um paper, um artigo, é para contar alguma coisa, mas um livro é para explicar. Você estava me contando antes que acho que esse ano, o ano que vem, você vai completar quantos alunos? Você fez a contabilidade lá? Contando a quantidade de alunos que eu tenho em média por semestre e contando a quantidade de anos que eu tenho de aula, eu devo estar por volta de 45 mil alunos que eu tive até hoje. Isso de contato direto, não é? Sim. Igual o nosso amigo não, aqui. presenciais. Isso fora as pessoas que foram beneficiadas com o teu material. Isso. Eu dou aula... Vai fazer 46 anos. 46. 46 anos. Eu tenho 45 de idade. Eu comecei a dar aula quando eu estava fazendo mestrado lá na PUC. Me perguntaram se eu podia dar aula. Eu sempre digo que está bem. Depois eu vou descobrir o buraco que eu me meti. Mário, vem cá gravar comigo? Tá bem. Foi o que eu disse. É isso. Eu aprendi na vida a dizer poucos nãos. E já me meti em fria. É verdade, eu ia falar isso. E foi bom. Porque... já me meti em fria com isso de me pedirem para fazer
Uma coisa é eu dizer, tá bem, para quebrar o galho. Uma vez, foi agora há pouco, me pediram para orientar um trabalho de TCC, que eu não gosto de fazer. Também não gosto, não. Não vou dizer os motivos para isso, porque eu não quero dizer, mas eu nunca orientei trabalho nenhum. A minha experiência lá atrás não foi legal. Mas tanto me pediram que eu acabei dizendo, se quem me pediu, a coordenação me pediu, eu disse, tá bem. Mas eu vou fazer um TCC dentro da área de minha, que é a arquitetura de computadores, a área de sistemas. Aí me pediram para orientar um trabalho de chat GPT. O aluno queria fazer, que não tem nada a ver comigo em si. Mas eu não disse não. E entrei nessa. Aí estou agora aprendendo chat GPT e vou orientar o cara melhor do que ele estava fazendo. Porque você tem que fazer uma coisa. Faz direito, outra coisa né? que eu aprendi na vida, fazer. Se você diz que quer fazer uma coisa e depois se arrepende, o problema é teu. Mas você vai fazer da melhor maneira possível. Bom, perfeito. É um Senão compromisso. você desiste. Você está no teu trabalho, não gosta do chefe, não gosta de não sei o quê, vai embora. Exato. Ué, vai Dessa embora e mesma vai procurar forma. um outro lugar. Agora, se você está lá, ganhando salário no fim do mês, você tem que fazer o teu da melhor maneira possível. Nunca me dei mal por isso. Concordo. Muito bom, perfeito. Nunca me dei mal por isso. Uhum. Às vezes pode demorar um pouco você ser reconhecido e tudo, mas acaba você fazendo. Eu nunca me preocupei com o chefe. Se ele é bom, se ele é ruim, se ele... Eu tive almirantes de todo tipo. Nunca me preocupei com isso. Eu tenho que fazer o meu. Quando você faz o teu da melhor maneira possível, dificilmente você se dá mal. É verdade. Não é? Mário, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. A gente está criando aqui esse formato Você desse me podcast. Não, a gente senão não eu tem tô corta, aqui a gente vai falando. ter uma Não, não tem conversa. corta. Aí, nessa conversa, você vai ajudar a gente a formatar o programa, Ah, tá. pela tua experiência. Diga-me lá. A gente tem conversado nesse modelo com... A gente começou a classificar, né? Esse aí é sub-20. Aí, normalmente, não tem muita história para contar. A gente meio que faz mentoria para eles. Eles falam um pouco, a gente faz ele refletir. Daí, depois vieram os sub-30. O meu é sub-84. Sub-84. É. Pô, Tá no ótimo. sub-90, é sub-90. Sub-90. É, porque depois a gente chegou à decisão assim, que depois que chegasse no sub-50, a gente não ia mais chamar de Não- sub. Porque não é mais sub. A pessoa que já chegou nos 50 já deixou de ser sub. Vira E quem sênior. chegou a 84? Então, a gente está tentando Ultra decidir sênior. agora. É O que- isso aí agora. Como você classificaria? Eu chamaria Depois de... dos 50 é sênior. E depois a gente tinha criado um nível de senioridade. Que era o Ramiro. É. Mas o cara fala 84 anos, o que você está fazendo? Ué, Então, tudo que aí todo eu mundo falo assim, faz. com 84 anos, o senhor está dando, nesse momento, aula para 9 turmas de faculdade. 380 e poucos alunos, mais os de EAD. Aí. Olha. Tem uma turma presencial que tem 75 matriculados, vão 65, 66, de manhã cedo. Eu estou impressionado e estou dizendo, eu quero conversar com você para entender como que eu chego nos 80, igual o senhor, com essa Para de me lucidez e chamar de trabalhando. senhor, mas Como que o você quer ser acontece? chamado? Professor? Você. Você. Tá Você. bom. Eu ligo lá para a faculdade e a pessoa pergunta, quem é que quer falar? Eu digo, Mário Monteiro. Ah, professor, tal, pera. Eu ligo para a Marinha, que eu fui da Marinha há muitos anos. Quem é que está falando? Eu digo, Mário Monteiro. Ah, o comandante Mário Monteiro? Eu não tenho título. Eu sou Mário Tem Monteiro. nome, né? Eu tenho nome. Sou Mário Monteiro. O título é coisa que o brasileiro gosta muito de dar título às pessoas. Não, eu sou até... Mário Monteiro. Eu acho que a questão... Aí, puxando um pouco, já que é conversa, Aham. os meninos aqui que trabalham com a gente vêm, às vezes, chamando de senhor. Quando a gente chama de senhor, a gente chama primeiro pelo respeito. Eu não sei quem é essa pessoa, eu chamo de senhor. Disso. Aí depois que a pessoa dá... que eu já estou dando a dica para os sub-20 aqui. É assim, você começa chamando de senhor, que é a forma respeitosa. Aí a pessoa vai dizer para você, ó, respeito, para de você- senhor. Mas respeito você pode ter pela pessoa, chamando de você. Mas cada E um eu posso tem um- desrespeitar o cara chamando de Também. senhor também. Isso aí. Mas a gente vive Então, num mundo tão delicado que tem gente hoje que se você chegar chamando de você, vai se... eu Não pelo são as pessoas contrário. com quem eu costumo andar. Mas pelo a gente não anda só contrário. com quem a gente quer, né? A maioria você não escolhe, né? Isso. É. E agora, deixa eu só fazer essa transição, que o Aham. Guanabara vai puxar assim. A Exatamente. gente já sabe que você é o cara. 80 e tantos anos, não é, Guaná? Ah, você- Dando aula para 9 turmas, escrevendo um tijolão Aham. aqui Um clássico. premiado. Não, e tem mais 2 que eu estou fazendo. Então, aí a Aí, gente quer não saber... parou. Um de sistemas operacionais e um de fundamentos de rede.
Eu estou devendo à editora porque eu não consigo tempo para completar ele. Isso. Escrever um livro não é escrever uma poesiazinha, nem é falar. Você tem que fazer direitinho, É isso aí. escrever direitinho, fazer figura. Mas tem gente que Escrever a diz que figura. basta contratar um ghostwriter e Chat vender GPT, na pô. internet. Não tem Aproveita que isso você hoje em tá dia. aprendendo chat GPT, pede pra ele escrever, pô. Mas é. Não, mas ó, antes Agora vamos de voltar, trazer isso. o programa pra ali, então é sempre assim, a gente pergunta quem é a pessoa agora, Pronto. E depois a gente vai ver a origem da pessoa. Mas antes, eu quero o seguinte, eu quero contar a minha história com o Mário. Ah, Tá. lógico. Que foi o seguinte. Por favor. Eu sempre trabalhei muito dando aula e tal, e tinha um grande amigo meu, que é o Zé Renato, que ainda tá lá? Nem sei. Eu acho que sim. O Zé Renato chegou e falou assim, pô, tu não quer dar aula na Unicarioca, não? Eu falei, quero. Ele, então tá bom. Então no dia tal, você tem que dar um pulo lá e falar com o Mário Monteiro. Eu falei, tá, vou falar com o Mário Monteiro. Aí ficou isso. Depois de um tempo eu liguei pro Zé, eu falei, Zé, é o Mário Monteiro? Ou é um outro Mário Você tinha Monteiro? quantos anos, Guaraná? Ah, eu já tinha 30 e pouco. 30 Já. e poucos. Não faz tanto tempo Sim, que eu sim. passei pela Unicarioca. Aham. Inclusive, também gosto muito sair da aquele negócio de sair, que a gente Aham. fala em todo podcast. Saiu direito. Saí muito bem, as pessoas me trataram com muito carinho. Isso é Até verdade. hoje sou muito querido lá dentro. E é verdade. Gosto muito de quem tá lá dentro. O Mário, a Gisele Batalha, o Zé Renato. Tem muita gente legal. O André Sobral, que trabalhava lá, agora ele tá na Estácio de Sá também. Você nunca sabe o dia de amanhã. Então, cara, acho que todo podcast a gente fala isso. Sai bem. Porque o jovem fala assim, vou sair, então já vou fazer besteira e vamos embora. Chega bem, fica bem e saia bem. É isso aí. Uma boa lição. Eu disse isso a você naquela conversa que a gente estava aqui antes. Não existe curso de vidência. Uhum. Então ninguém sabe o dia de amanhã. Você não sabe o que te espera amanhã. Você acha que hoje está tudo nos trinques, etc. Amanhã acontece uma coisa, para o bem ou para o mal, Uhum. E sempre tua vida- acontece. e A a tua verdade é vida essa. vira de perna para o ar. As Verdade. pessoas acham, não vai Eu- acontecer nada. Sempre acontece. Sempre acontece. Eu estou querendo contar que você está me controlando. Aí. Você não conta não se você quiser. sinta-se Você controlado. falou de saber de onde é que eu vim, porque eu acho que isso é importante Sim, para as pessoas sim. jovens, para os jovens gente que quer saber acham que a tudo. gente já começa pronto. Exatamente. Eu tenho um Corolla, que eu faço isso, que eu faço aquilo, que eu... pô, Mora eu- num lugar legal aqui eu do Rio de moro na Janeiro. Barra, que, pô, que Quem tem que botar que tá dando endereço dele. sou cheio de coisa, né? Aham. Mas não sabe o É. que aconteceu. Como é que é? As pessoas veem a gente vê as Vê a pingas. foto, mas não vê a foto. A gente vê as pingas que a gente toma, mas não vê os tombos que a gente leva. E aí, só pra encerrar a minha história, que eu Isso. não vou me perder mais. E aí eu fiquei basicamente virou uma reunião com o chefe de setor, que na verdade era um cara que na mala do meu carro tinha 2 edições do livro dele. E aí eu falei, cara, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer? E aí eu vim na porta da sua casa, provavelmente você não vai lembrar. Eu marquei contigo, você me encontrou embaixo e me deu as instruções. Ó, você começa na semana que vem, você vai fazer isso, Pô, eu isso, me isso, lembro isso. É ali na porta do condomínio. Na porta do seu condomínio. E eu fiquei conversando contigo e falei, cara, Mário, sou um grande fã do teu trabalho e tal. E eu não abri a mala pra pedir um autógrafo do mesmo. Mas, ó, Mas hoje eu escrevi. Mas Aqui, hoje ó. tem. Paulinho, por favor. Hoje eu escrevi. Tá aqui, ó. Vai ficar aqui no estúdio pra quem vier convidado aqui. Vai ter os livros de todos os autores. A gente quer chamar outros Obrigado. autores de livros importantes. E eu queria deixar registrado, sinceramente, o meu muito obrigado. E o muito obrigado de toda a comunidade. Eu tenho certeza que todo mundo que tá assistindo aqui é muito agradecido por você ter feito isso daqui. E continue. E a gente ainda vai fazer coisa junto. Deus Mas- quiser. Aguarde. Eu ainda tenho bastante tempo. Eu tenho conversado com eles lá em cima Aham. e dizendo o seguinte: não estou com pressa, Isso aí. não estou achando ótima essa vida, gosto de viver, acordo de manhã com a minha mulher, 39 anos estamos fazendo casados, muito bem casados, e eu acordo, bom dia! Ela disse, você pode falar um pouco mais baixo? Porque ela Você tá pra feliz acordar de demais. manhã, ela Demora, para acordar né? de manhã, ela, como quase todo mundo que eu conheço, não acorda de bom humor. O humor nem fica nada na de cama, manhã. né? Eu acordo bem. Isso é o Entendeu? Eu segredo. acordo bem, eu gosto de viver. Muito bom. Entendeu? Eu gosto de beber vinho, Bom. eu gosto de viver, eu gosto de viajar, gosto de dar aula. Se eu não gostasse de dar aula, eu não estava dando aula. É verdade.
Verdade. Eu gosto e não me expulsaram até hoje. Muito pelo contrário, depois de todos querem. 45 anos tá fazendo tudo direitinho. Devo estar fazendo... Certamente. Não sei se bem ou mal, mas estou fazendo. Né? E, Mário, você estava falando comigo aqui um pouquinho antes, a tua origem, como você acabou de falar, tem gente que pensa, não, Mário, pô, carro novo, deve ser lugar filho legal. do embaixador. Filho do... Esse branquela aí veio lá já, com certeza. A minha origem foi muito humilde. Né? Foi boa, mas não foi... Mas foi muito humilde. Eu nasci em casa até, na Tijuca, mas o meu pai morreu quando eu tinha 4 anos. Então eu não tive referência de pai. E a pobre da minha mãe... Seu pai era policial, não é? Era policial militar, naquela época. Eu tinha um tio, irmão dele, que era do Exército, mas ele era da Polícia Militar. Naquela época, não tinha as características que tem hoje a Polícia Militar. E minha mãe não sabia fazer nada, era dona de casa. E meu pai, 42 anos, tinha se aposentado da Polícia Militar por invalidez, eu acho, não me lembro com certeza, e foi trabalhar na Fábrica Nacional de Motores, gerente de recursos humanos. Um dia foi inaugurar o laboratório lá deles e mandaram tirar a pressão dele como chefe do laboratório, fazer a primeira pressão lá, estava 20 cacetadas. Aí tiraram depois, não sei qual, em resumo, morreu. Caramba. Em um mês. Do nada. Eu não sei detalhes, nem interessa. Você tinha 4 aninhos, né? Eu tinha 4 anos. E minha mãe se viu, aquele cara que tira a escada e ficou a brocha na mão ali, teve que trabalhar, etc. E eu acho que ninguém me disse, mas eu acho que eu me coloquei na posição do seguinte, eu tenho que estudar e não dar trabalho à minha mãe. Me identifico muito contigo. E ela, coitada, trabalhava de manhã à noite, sempre pedia dinheiro emprestado, mudamos de vários lugares porque não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Eu só observei isso e compreendi isso anos depois. Naquela época eu tinha que dormir na sala, nunca tive um quarto. Só fui ter quarto quando eu casei. Né? E nunca tive uma bicicleta, nunca tive uma festa de aniversário quando eu tinha essa idade. Você chegou a falar, era Tijuca, no Rio de Janeiro, né? Eu morava na rua São Vicente, hoje é ali do lado da rua do Matoso. Matoso, São Vicente e coisa. E ali até estudei. Minha mãe conseguiu me colocar no Instituto de Educação, fazer o primário lá naquela época, antes do fundamental, que era de graça. Sim. Tudo tinha que ser de graça. E aí depois ela arranjou, por eu ter sido filho da Polícia Militar e meu tio do Exército, para eu ir para o Colégio Militar, que era muito bom. Não sei hoje em dia, mas era um colégio bom. Eu também não sei como é que de graça. O Cauê toda hora fala, né? Todo episódio que a gente pode citar, parece até que a gente vai no propaganda de ensino público. O ensino público, ele se você souber levar ele seriamente, ele é muito bom. Cara, porque na realidade vem de encontro aquele negócio que eu te falei. Você tem que fazer o teu da melhor maneira possível. Isso aí. A escola não é só unidirecional. Não é só se o professor é bom, se tem o livro X. Você tem que se esforçar. Depende de você e não da escola. Você tem que ter atitude. E hoje o que acontece, não sei se você compartilha essa visão, que eu vejo assim, é uma glamorização da educação. Então, tipo assim, eu gasto muito dinheiro para fazer uma coisa bonita. Pago o que for possível para os professores e te cobro o máximo possível, né? Essa parte eu não sei. Não mas, sabe. Eu sei o seguinte, o aluno, ele está lá porque quis. E ele tem que fazer força para ele valer o dinheiro dele. Hoje em dia, eu acho que as pessoas valem pelo que sabem. Zoológico, né? Sem dúvida. A não ser o cara que nasceu com o filho do Bill Gates, ou lá o que seja. Mas o cara sabe, vale pelo que sabe. Sim. E vale dinheiro pelo que sabe. Quanto mais ele sabe, mais ele é respeitado, mais ele é admirado, mais ele é conhecido, etc. E para saber, o conhecimento não cai do céu, nem dá em árvore. É feito dinheiro. Tem que correr atrás. Tem que correr atrás. Tem que fazer o que você precisa e o que não precisa. A universidade, ela faz um plano de uma grade curricular
Porque tem uma opção de gente que entende disso, que estuda aquilo ali e acha que você tem que ter uma disciplina de ética, acha que você tem que ter uma disciplina de empreendedorismo, etc. Não é só aquilo que você gosta. Eu gosto de Python. Então você vai fazer o cursinho ali no SOS. Agora você... No curso em vídeo. Você quer aprender, vai fazer um curso de vídeo. Você não tem curso de vídeo? Então vai fazer isso. Agora, se você quer aprender um conjunto de habilidades e competências que você precisa ter, você tem que fazer mais que isso. É o paralelo que eu sempre crio aqui, Mário. A faculdade ela vai te dar mais... talvez ela não te ensine a construir um prédio tão bem, mas o fundamento você vai ter muito bom. Aliás, eu acho exatamente isso. Uma das coisas que eu digo no primeiro dia de aula para os alunos eu faço uma analogia do saber, da construção do saber, com a construção de um edifício. Você, para construir um edifício, a primeira coisa que você tem que fazer é cravar umas estacas. Exatamente. E criar as fundações dele. Isso, no caso de informática, é algoritmo, é arquitetura de computadores, é raciocínio lógico, fundamento de redes, produção, programação. Isso são as colunas que você não vê. Você, quando vai comprar um apartamento ou alugar um apartamento, você não pergunta ao cara quanto de ferro teve nas colunas, qual foi o tipo de cimento que usou. Você acredita. Aí depois você vai botando a coluna, estrutura de dados, a coluna, sistema operacional, a laje. Vai botando a laje, desenvolvimento para web, a laje de computação gráfica. Mas aquilo ali só se sustenta se as colunas forem sólidas. Isso aí. A vida toda, né? As colunas são sólidas. Todo conhecimento é assim. Exato. Né? Mas hoje você aprende matemática e português lá embaixo para quê? Te dá a solidez para você aprender as coisas. As pessoas estão esquecendo. Mas se você ficar navegando no TikTok e no Instagram, não é isso que vão estar vendendo, não. Eles estão vendendo outra coisa. Eles vendem que você não precisa da faculdade, que basta o cursinho. E o pior é que muitas pessoas acreditam nisso. Muitos. Porque são comodistas ou acham bacana. Ou se iludem numa proposta. As empresas fazem uma porção de propaganda e de coisas e as pessoas vão fazendo. Desde cedo. Eu estava vendo um conteúdo ontem de um... Não valia a pena, não vou comentar quem, mas estavam desde dizendo como é ruim a engenharia da UFRJ. Era muito chato estudar lá. E o cara, não, mas toda engenharia é chata. Eu falei, cara, imagina se todo mundo pensasse assim. Isso é feito a raposa e as uvas. Como que é a história da raposa? Existe uma fábula do La Fontaine, que foi um grande escritor francês. Ele dizia isso, uma raposa estava passando e viu umas uvas penduradas lá e tentou pegar as uvas. Saltou pra caramba lá, não conseguiu pegar. Aí alguém perguntou pelas uvas para ela, um outro bicho, ele disse, não, aquilo ali estão podres as uvas, eu não vou querer não, são muito ruins, etc e tal, vou procurar um outro lugar para comer. Mentira, ela não conseguiu pegar as uvas e depreciou as uvas. Exatamente. Era ruim, eu me lembro sempre disso. Para falar bom do seu, tem que falar mal do outro. Né? Às vezes entrou lá e não conseguiu. Eu não vou estudar isso porque isso é difícil. Exato, basicamente é isso. Difícil é o que você não sabe. O Einstein desenvolveu a teoria da relatividade, para ele aquilo era uma bobagem. Fez com lápis e papel. Em 1926. A gente leva uma vida inteira e não entende. Difícil é aquilo que você não sabe. Quando você passa a saber, você acha que aquilo ali é fácil. Exato. Tem muito aluno, assim, garoto, que vai olhar o top, meu Deus, isso é difícil pra caramba. Aí a gente vai lá e explica, entendi. Aí o colega dele, de noite, você pode me explicar esse troço? Cara, tu não sabe isso não? Tu é burro pra caramba. Memória volátil. Porque o cara sabe agora e o outro, ele diz que não sabe. Saber é uma coisa que você adquire. Sim. Você não nasce sabendo. É verdade. Você adquire. E é totalmente... Eu já falei isso no primeiro podcast aqui. É totalmente divisível e você não divide. Por exemplo, o que você construiu aqui, o conhecimento que você construiu aqui nesse livro, você está compartilhando com as pessoas, você está dividindo com as pessoas. Mas você não fica com metade, você continua com o seu 100%. É verdade. E eu que estou lendo o seu livro, eu também estou adquirindo o seu... talvez não o seu 100%,
mas uma porcentagem boa. Sim, claro que sim. Então, assim, o professor, pra mim, a minha carreira de professor é baseada nisso. Eu consigo dividir conhecimento e não dividir. Eu não fico com metade. Eu continuo com Entendi. 100%. E você, como professor, é muito mais do que um transmissor de conhecimento. Sim. Por isso que os Porque, na nossos alunos te realidade, adoravam. Porque, na realidade, o conhecimento você é que adquire. Não é o professor que te passa. Você é que adquire ele. Uhum. O professor é um mediador disso, um orientador. Facilitador. Ah. E eu vejo, nessa área de ensino, duas categorias de transmissor de informação. Um é o instrutor Uhum. e o outro é um professor. Instrutor é um cara, pode ser bom pra caramba, um instrutor da Microsoft, não sei o quê, pega Sim. lá as apostilas deles, vai, passa, os alunos aprendem, tem aula prática da Microsoft, pereré. Mas é só isso. Uhum. O professor, bom professor, ele além de passar conhecimento, ele passa experiências de vida. Verdade. Alguns alunos, né, eles não têm nenhuma referência em casa. Sim. Infelizmente, às vezes por isso, por aquilo outro, etc. E é no professor que ele se espelha, que ele vê pelo exemplo dele, pela postura dele, pelas experiências de vida, etc. Eu tive muitas pessoas que eu tive que me apoiar, porque como meu pai morreu quando eu tinha 4 anos, eu estudei só em escola pública, minha mãe, coitada, não sabia nada, Uhum. ela assinava meu boletim e eu me sentia obrigado a não dar a ela o desprazer de ver lá uma nota baixa, uma reprovação, etc. Uhum. Porque ela confiava em mim, né? Então eu me esforçava e, graças a Deus, eu consegui não ser reprovado. A minha obrigação era essa. A dela era trabalhar e tentar me dar o máximo, e me deu. Eram só vocês dois? Eram E só a minha irmã, e sua irmã, que trabalhava também. também. Mais velha ou mais nova? Mais 7 anos mais velha. 7 anos mais velha. Infelizmente, uma grande amiga minha morreu em 2016. Nunca briguei com a minha irmã. É mesmo, Nem ela Mário? comigo. Nunca. Nossa! Nós tínhamos uma vida e discordávamos de quase tudo. É, Mas a gente se ajustava. muito bom. Né? Uhum. Se ajustava, principalmente eu, que ela teve uma vida às vezes difícil um pouco, eu achava que eu poderia ceder mais em certas coisas e tudo, e eu topava, nunca me arrependi por isso. Muito Aliás, você bom. não deve se arrepender por nada que você faz. É Concordo. verdade. Chegar assim, eu devia ter feito. Eu devia, mas não fez. Então toca o barco. Se você não fez, para de lamentar. Toca o barco. Aí minha vida toda eu fiz isso. Eu tinha que me adaptar às coisas. Uhum. Por exemplo, comida, eu sou horrível para comer. Lá atrás, no Colégio Naval... É isso que eu ia falar. Vou voltar pro colégio. Eu queria voltar pro colégio. Vamos atrás, continuar. no Colégio Naval. Você estava no Colégio Para onde Naval. é que eu fui? Colégio Militar, depois Colégio Naval. Por quê? Minha mãe, decisão familiar, não foi vocação. Sim. Minha mãe disse, olha, eu preciso... Não me disse com essas palavras, mas ela precisava que eu fosse estudar de graça. Uhum. No caso da Marinha, mais ainda, eu ganhava um soldozinho para estudar. O aluno Legal. estuda e ganha. Ganha, estuda e ganha. Um curso bom e ganhando um pouco. E interno. Então eu não dava despesa de comida, nem coisa nenhuma. E tinha Fui uma pra orientação, Angra dos Reis. uma rotina, todo um... Aprendi tudo na Exemplos, vida. mas... Tudo que eu aprendi na vida, Legal. assim, de Muito disciplina, de liderança, de responsabilidade, de tudo isso, aprendi na Marinha. Né? O Flávio Augusto, ele foi para a Marinha também. Um empresário conhecido. Ali foi tudo. Eu aprendi, com 15 anos eu aprendi a pregar botão na camisa. Minha avó, depois quando eu chegava em casa de licença, fazia tudo de novo, porque eu tinha feito uma porcaria. Mas eu me safei. Eu me safei. Tem uma frase que o Cauê vive falando para mim que é feito é melhor do que perfeito. Aí vinha no almoço uma comida horrorosa para mim. Ovo plástico, que a gente batia na parede, voltava. Eu comia 2, 3, eu não conseguia. Aí eu prestava serviço a alguns alunos que não sabiam fazer as coisas direito, eu fazia exercício para eles, redação, não sei o quê, eles pagavam sanduíche na cantina para mim. Legal. Misto quente, não sei o quê. Prestando serviço já. Eu fui me adaptando à vida. Sim, sensacional. A vida eu fui para a Marinha exatamente assim, e fui com essa obrigatoriedade. Eu tenho que fazer o melhor possível. Show. Tá?
eu entrei para o Colégio Naval, eram 141 alunos que nós entramos, eu era o 139º, 139. Entrei ali raspando. Uhum. No segundo ano, eu passei para 10. Aí, Os top 10. E entrei na Escola Naval como 2. Uau. muito bom. Entendeu? Fazendo a minha parte. Por conta desse espírito, né? Fazendo a minha parte. Não dava trabalho para minha mãe. E foi nas Forças Armadas que surgiu a tua paixão Não. técnica? Não. Aí eu fiz, entrei para a Marinha, quer dizer, saí tenente, fui servir no navio e fui fazer curso de especialização em eletrônica. Aí, ó, surgiu. Entendeu? E aí eu fiquei Dentro da Marinha ou dentro da Marinha. Curso de eletrônica e eu era responsável pela eletrônica do navio onde eu estava. Você era o tenente. Você Eu era tenente. Tenente. De tenente eu passei para capitão-tenente, de capitão-tenente passei para capitão de corvette, sempre nessa área de eletrônica. E capitão-tenente, no final de capitão-tenente, eu casei-me. Uhum. Isso durou quanto tempo, essa ascensão? 12 anos. 12 anos. Você está falando aqui de 5 promoções. De navio e tudo. Legal. Segundo tenente, depois primeiro tenente, depois capitão-tenente. Aí eu estava capitão-tenente já com uns 12 anos. Não é de ano em ano, não. Não, sim, estou falando de quanto em quanto tempo. Aí eu me casei e tive a primeira filha que nós tivemos, nasceu defeituosa. Uhum. Nasceu com um defeito congênito complicadíssimo. E isso, vamos dizer, levou-me a mudar a minha vida. Uhum. Porque eu, embarcado, tinha que viajar, não sei o quê, eu disse para o comandante, eu não dá para fazer isso, que eu tenho que dar atenção em casa à minha filha. Aí fui transferido, saí por merecimento, porque eu já tinha lá 12 anos bem servidos, me atenderam. Se eu fosse vagabundo, provavelmente não ia me atender. É aquilo que você falou, entrou bem, ficou bem, saiu bem. Aí fui para o Colégio Naval, servir no Colégio Naval como oficial de lá. Que aí você não precisava viajar, né? Não. Aí fui carregado até do corpo de alunos. Encontro de vez em quando ex-alunos que gostaram de mim pra caramba na época. Porque eu ajudei eles, uma opção de coisas. Eu compreendia eles. Né? Uhum. E aí, decisão familiar. Saí da carreira de marinha, Sim. que é embarcado, aquela coisa toda, e guinei para servir em terra. Uhum. E servi com um almirante que gostou muito de mim pelo trabalho que eu fiz, conseguiu, coincidentemente, ele estava sendo transferido para servir lá nos Estados Unidos, em Washington, e me propôs ao ministro que eu fosse também. Uhum. Aí eu fui trabalhar lá e, paralelamente a isso, podia dar uma atenção de saúde à minha filha que pudesse ajudar lá. Não ajudou nada. Eu fiquei lá um bom tempo nos Estados Unidos, mas voltei ela com um problema. Uhum. Você foi com a sua família toda? Foi você, sua Foi mulher, eu, minha sua esposa e minha sogra, até fomos todos juntos. E sua filha? Isso, minha filha. porque Aí o lá militar- nasceu a segunda filha. É que legal. o militar, ele faz isso, né? Quando ele é deslocado, ele leva a família. Aí nasceu a segunda filha. Mas você Saudável. falou, a gente achou que ia pra lá e não deu certo. Não, Por que eu que fui deu para certo? lá para servir lá, trabalhar lá. Certo. A Marinha tem uma comissão de compras lá. E eu trabalhei o tempo inteiro na comissão. Mas o que não deu certo? Não, a esperança Não deu certo a esperança de cura para minha filha. Ah, tá. O Você achou defeito que que lá ela você tinha, conseguiu uma tratar má melhor? formação, Entendi. Inclusive, eu tive uma vez uma reunião que eu não sabia. Eles me pediram para fazer uma reunião, me mostrar um negócio que eles chamam, até que no Brasil também tem, turma board. É um conselho para tratar de coisas complicadas. E ele perguntou se eu podia levar minha filha e ele apresentar aquilo. Tá bem, eu sentei na primeira fila, não vi, fiquei conversando, porque eu falo pra caramba, e não percebi as pessoas entrando. Aí ele explicou, viemos apresentar o caso aqui. Você gostaria de falar com o pessoal? Aí eu falei, gostaria, metido. Levantei, quando eu olhei para trás, era um auditório enorme, cheio de médicos. Estava Aí ouvindo eu a sua história. Era um caso especial mesmo, né? Falei pra caramba e disse a eles, não adiantou nada, mas eu disse a eles o seguinte, eu vim aqui
achando que os Estados Unidos é um país de primeiro mundo e que vocês Aí você vai vão lá nos resolver. Estados Unidos. Lá. né? sim. Tá. Falando em inglês. Aham, E vocês vão resolver isso. sim. Não resolveram. Não conseguiu. Né? Não resolveram, eu voltei. E aqui eu falei, nesse momento apareceu uma nova situação na Marinha em que você poderia optar, ao invés de fazer um curso da Escola de Guerra Naval para continuar na carreira de navio, aquela coisa toda, ou fazer um curso técnico de mestrado numa área de informática ou de navegação, ou disso, daquilo outro. E eu, por decisão familiar, Também. para tomar conta da minha filha, Aham. eu optei por fazer, né? Não foi vocação de ser informático, mas de fazer o curso que me deixaria em terra, etc. Entendi. E fui fazer da melhor maneira possível. Aí você foi fazer Né? um mestrado em tecnologia, em TI. Mestrado em TI, em informática na PUC. Aí E foi na PUC. Foi na PUC. Entendi. E nesse momento que eu fiz o mestrado, no final do mestrado, me perguntaram se eu não queria dar aula. E parece que faltou um professor, não sei o quê, se eu podia dar aula de arquitetura de computadores. Eu estou dentro. Né? Depois eu fui descobrir que era um buraco do caramba. Quando eu entrei na sala com 60 alunos, deu Isso, uma aula o senhor já horrível. tinha quantos anos? dei uma aula Você já tinha horrível. quantos anos? Né? Essa época você tinha mais ou menos quantos anos? Na tua primeira aula? Foi 79. Então eu tinha 30 anos. 30 anos. Legal. E aí primeiro dia de aula, eu escrevia no quadro, assim, à esquerda, eu me lembro, botava o sumário ali, falava tudo diferente daquele sumário, eu nem olhava para ele. Né? Aliás, eu tenho esse hábito. A 6ª edição aqui, eu estou refazendo o livro. Aham. Eu não consigo pegar um texto e só emendar Só ele, atualizar ele. atualizar. Não sei fazer isso. Eu escrevo de novo. Entendeu? Aí eu comecei a dar esta turma, que foi a primeira turma que eu dei aula, em 79, eu fui paraninfo. Né? Depois, aí na segunda turma, a minha esposa cursou, foi minha aluna. Você já estava dando aula na PUC. Sim, aí eu dei de 79 até 2000, até 2000. Mas PUC. aí, e a sua vida militar? Continuou. Continuava militar? Eu continuei porque a aula era permitido que a gente Sim. desse, porque era depois do expediente. Sim. Eu não podia ter 2 empregos, Uhum. mas a aula não era permitida. Legal. Então eu dava aula e trabalhava Entendi. na Marinha. Né? Se eu às vezes fosse fazer algum serviço que demorasse um dia, eu deixava de dar aula. Mas eu dava aula trabalhava até 5 horas da tarde, Partia saía pra correndo, PUC. dava aula de segunda a sexta. Né? Dava aula, precisava de dinheiro. E como o Mário falou... Aí você já tinha 2 filhas. E, né, essas Já filhas tinha 2 filhas, mas a segunda filha morreu logo, com 70. Aqui nasceu... Até antes de eu entrar na PUC, se não me engano. Não, ela morreu depois. Eu estava na PUC já quando ela morreu. Aqui tinha... Do efeito. A outra boa, não. Porque você falou dela, achei que essa tinha sido a primeira. Mas já tinha nascido... Não, a primeira foi que nasceu com problema. Sim. E foi a que morreu. Ah, Certo. sua filha A especial. segunda- Entendi. A segunda nasceu 2 anos depois. Você falou nos Estados Unidos, Lá é americana. americana, aí depois veio para o Brasil com você. Isso, ficou E aí você aqui. tava com uma Agora, filha. coisa de uns 2 anos, ela foi morar lá. De vez. E tá lá. Então você estava dando aula assim, porque só para... Eu sou pai também. Sua filha tinha quantos anos quando você estava nessa rotina de dar aula durante a noite e trabalhar Era tudo com 2 anos, 3 anos, 4 anos. novinha. Tudo. Uhum. Eu trabalhava, dava aula e cuidava dos filhos. Ia para o hospital e fazia não sei o quê. Então, quando alguém diz para mim que está cansado, eu acho graça, porque eu acordo todo dia 6, 6h30, Sim. hoje. Aham. Né? Hoje acordei Hoje você acordou para vir para cá 5h40. e subiu Não, hoje 15 andares, né? Hoje eu acordei 5h40, porque eu tenho ginástica quarta e sexta às 6 horas da manhã. Sei. 6 às 7. Aí depois vim para cá, vou para casa, almoço, depois do almoço vou trabalhar. Carrego 2 sacos de cimento. E você tem falado bastante da sua esposa, da sua filha. Qual o nome delas? A minha esposa se chama Cláudia de Castro Oliveira Monteiro. Professora, inclusive, trabalhou com a gente. Isso aí. Agora ela está licenciada. Uhum. E
A minha filha é Roberta Gadelha Monteiro, Isso aí. né? Mora nos Estados Unidos, é auditora da Price, lá nos Estados Unidos, mora em Orlando, Legal. lá na filial da Price Waterhouse, que mora lá, trabalha lá em Orlando. É muito doido, Mário, quando eu trabalhava lá na Unicarioca, e aí quando me chamaram uma época, falaram assim, olha, você vai dar aula de arquitetura. Eu falei, tudo bem. Então, essa é a matéria do Mário, você sabe, né? Eu falei assim, é a matéria do Mário, é o livro do Mário. Então, quem tá dando aula nessa época, não sei se isso virou uma rotina, quem dá aula dessa matéria, ou é a Cláudia, ou é o Mário. Isso. E você vai pegar essa bucha. Eu falei, não, bucha não, é um respeito. Ela, então, faz direito, porque os alunos... não é o Mário não vai brigar contigo. Os alunos, eles são loucos pra ter aula com o Mário. E o Mário não vai chegar lá, quem vai chegar é você. E, nossa senhora, foi uma responsa. Expectativa. Mas é porque às vezes eles se deixam influenciar por essas coisas, que eu acho que deve. Eles gostam de você, Mário. Eu procuro fazer Isso aí. com que eles tenham gosto pela vida, pelas coisas que fazem. Né? E passo a eles algumas das minhas experiências. Né? Às vezes eles perguntam alguma coisa, por exemplo, uma coisa que eu digo muito frequentemente, que é uma característica minha, não necessariamente correta ou não, eu disse a eles o seguinte, a minha vida toda, eu vou te dar um exemplo, eu digo para eles, passa um ônibus, eu pulo dentro dele. Depois eu vou descobrir se ele vai para onde eu quero. 90% das vezes vai. Às vezes 10%, 15% não vai, eu caio, tropeço, saio do ônibus, passo o outro, pego de novo. Tem outro cara que passa o ônibus, ele olha e diz, eu acho que esse não serve para onde eu vou esperar o próximo. Passa outro ônibus, ele diz, está muito cheio, vou esperar o próximo. 60 anos depois, ele está esperando o ônibus da vida e ele não passou. Eu, de vez em quando, recebo e-mail. Aliás, se eu fosse publicar um livro com os e-mails que eu recebo e essas coisas, eu acho que seria um best-seller. Aí, ó, é uma opção. E já está quase pronto. Mas nem todos eu guardei assim, mas eu recebo e-mails dizendo isso do primeiro ônibus. Mas um dia uma menina foi lá na sala, depois, no final do semestre, ela disse, professor, sou a Vanessa, fui sua aluna de sistemas operacionais, de arquitetura. Há 2 semestres atrás, acho que foi isso, 2 semestres atrás, eu estava na minha zona de conforto, numa empresa, estagiando, recebi uma proposta de um outro estágio e tal. Minha família não me apoiou e disse que eu estava bem ali naquilo, mas eu acreditei naquele negócio do primeiro ônibus, eu fui. Estou felicíssima, fui já aprovada, já fui contratada de muito estágio, bom. passei a ser contratada. Tirou foto comigo, a minha mulher até perguntou, quem é essa moça que tirou foto com você? Eu digo, é uma aluna, ué. Escreveu no Facebook essa história do primeiro ônibus, entendeu? E eu digo muitos alunos dizem para mim, olha, eu peguei o primeiro ônibus, fiz não sei o quê, entendeu? É verdade. Se a gente espera muito, você vê fazendo. Outras coisas são assim, eu faço uma pergunta ao aluno, qual é a capacidade da memória, não sei o quê. Aí o cara... 64K? Falei, para. Ele não respondeu, ele perguntou, olha só, né? Você vai numa entrevista de emprego e você o cara te faz uma pergunta, você responde com o outro, ou pergunta a ele, será que é isso? Você está ferrado. Você tem que chegar e dizer, é isso, 64K. Mesmo que não seja. Mesmo que não seja. Fala com convicção. Eu, quando estava na escola naval, eu disse a eles, num sábado eu estava de serviço lá, ajudando o oficial de serviço, que era um chato de galocha. E o cara foi lá para dentro, a gente passava o ônibus que levava a escola naval, era na Ilha do Vergalhão. Aí o pessoal vai para a terra, ia de ônibus. Terra que a gente diz é ir para ali naquela direção do Santos Dumont. Aí, e você tem que olhar, ver se o ônibus está bem, pergunta ao motorista. Tá bom. Ele estava lá dentro, o ônibus passou, eu entrei, olhei, e aí liberei o ônibus. Aí ele chegou, você liberou o ônibus? Liberei. Como eu tenho feito. Quantas pessoas tinham no ônibus? Eu digo 35. Ele, muito
muito bem. Passou a gostar de mim pra caramba. Eu nunca tinha contado. Aí o cara pergunta essa bobagem. 35, ele muito bem. Só fala Parabéns. com convicção. Parabéns e tal. Convicção faz uma diferença do caramba, né? E hoje... Você assim, tem que inspirar credibilidade. Exato, confiança, né? Não, ele Confiança sabe na o que tá pessoa. falando. Por isso também tem muito golpista, né? Porque os golpistas, eles são... Falar com convicção às também. vezes eu citei um filme aqui que eu vou citar de novo. As pessoas Que ficam com não, raiva. não sei se o Mário curte muito, mas é o Prenda-me se for capaz. Em que é um cara que vai, o Leonardo Não, DiCaprio, não ele vi. vai dando golpes, mas sempre fingindo que é alguém. Eu brinquei com o Guanabara no episódio dele, em que ele, eu era muito novo e fui dar aula. E aí eu perguntei como é que era a experiência. Não, era um pouco diferente. E ele, nessa cena, ele cita o professor, um aluno olha para a turma e é a primeira vez que ele chega na sala de aula. Uhum. E ele simula como se ele fosse o professor. Ele, olha só, vamos sentar aqui, vamos começar a aula, e ele vai pro palco, começa a falar com todo mundo. Aí um aluno faz uma malcriaçãozinha, ele dá uma correção, aí ele percebe que o outro professor está chegando o professor de verdade está chegando. Aí ele sai e aborda esse professor e ele fala, tipo, olha só, você foi substituído dessa matéria por não sei quem lá. E ele fica dando a aula durante 3 meses. E depois chamou o pai dele na escola. E ele era aluno dessa sala. Ele era aluno. Falou, pô, olha, seu filho estava dando aula aqui há 3 meses que ele está dando aula. Era isso. Tem que ser isso. Você tem que... Convicção, né? E você ter confiança no que você faz. Eu não me incomodo, nem hoje, nem nunca me incomodei, de alguém entrar na sala para assistir minha aula. O reitor, Um prazer, um professor, entrou na sala, senta lá. Uma vez um diretor que tinha lá de administração entrou na sala e disse, posso assistir aqui? Eu disse, pode. Agora, olha só, eu vou te perguntar. Porque eu estou dando aula e vou te perguntar. Aí o cara, não, peraí e tal, não sei o quê. Passou uns 5 minutos, o cara levantou e foi embora. Tava com medo de ser questionado, pô. Vai querer dar aula passada. Eu não ia perguntar nada, mas eu falei, eu não me incomodo, pode vir quem for, não fico nervoso, não tem nada disso. E, Mário, deixa eu te perguntar. Foi na PUC onde surgiu você estava na PUC quando surgiu a necessidade, seu desconforto com alguma coisa? Na PUC tinha uma livraria, Carga Nobre. Uhum. Eu não sei nem se tem hoje. E nessa eu fiquei muito... Eu ia volta e meia na hora do intervalo, uma opção de coisas que eu tinha, eu passava lá e conversava com ele, com o dono da livraria. Uhum. Uma livraria pequenininha. E ele me disse, se você não quer escrever um livro, você fala que tem apostila, que os alunos gostam e tal. Eu falei, mas eu vou fazer como? Não, eu conheço o pessoal da LTC. Sempre foi a LTC? Sempre. Eu conheço o pessoal da LTC, naquela época era em São Cristóvão. Uhum. Eu conheço o pessoal da LTC, eu te apresento a eles, aí eu fui. E os caras toparam. Então você traz aqui o rascunho do livro e tal. E eu já levei o livro pronto, que eu tinha as apostilas todas. Só juntou as apostilas, virou capítulo e acabou. Escrevi, fiz as figuras que precisava fazer. E pronto, escolhi a capa e fiquei lá fazendo. E foi ficando em São Cristóvão até que a LTC foi comprada. Mas continuou com o nome de LTC. E eu fui ficando amigo deles. A LTC, eu como professor sempre fui muito bem tratado na LTC. Eles já conversaram comigo, você não quer escrever um livro e tal, mas não era meu objetivo na época. Até hoje acho que não é ainda, não é meu momento. Mas a gente ainda tem coisas aí pro final do ano. Mas esse livro, por exemplo, como eu contei, eu sempre conto pras pessoas, eu criei o curso em vídeo, e todo mundo, então virou um sucesso. Não, eu passei 2 anos... quase sem visualização, ganhando 0. O livro, ele funcionou logo de cara. Juro por Deus, nunca eu prestei atenção a isso. É mesmo? Você precisava me conhecer bem para você saber o seguinte, o dinheiro nunca foi uma coisa importante para mim. Naturalmente que eu gosto muito. Claro. Gosto de vinho. Hoje em dia eu preciso até, por conta de uma série de fatores pessoais, de doença e tudo, mas nunca me incomodei com isso. E fiz, às vezes, uma bobagem, justamente por não saber. Já aconteceu de eu pegar... O cara falou, você recebeu isso aqui no contra-cheque? Eu fui olhar, não tinha. Já há meses que não saía aquilo, porque eu nunca olhei o contra-cheque. Aí eu ia olhar, ia receber os atrasados, eu nunca prestei atenção. De repente que eu digo,
Passado um tempo, eu descobri que uma porção de gente usava o livro fora da PUC. O teu objetivo, então, foi fazer um livro para ser usado na PUC nas suas matérias. Para ser usado pela LTC. Eu não tinha noção dessa coisa. Aí, ao longo dos anos, e principalmente aqui na Carioca, eu fui descobrindo que eu conheci gente, por exemplo, várias vezes a Carioca, como até hoje, é visitada pelo MEC para fazer inspeção, avaliação e tudo. E aí vem um cara que é de informática e diz, mas você é o Mário Monteiro? É o Mário Monteiro? Mário Monteiro mesmo? Teve um caso específico disso, um cara que era um doutor em informática, especializado em arquitetura de computadores, que é da Universidade lá do interior de São Paulo, e ele veio na comissão. Aí eu fui no aeroporto, eu e o vice-reitor e um outro o coordenador, eu era o diretor do núcleo, fui lá para recepcionar a comissão. Esse cara veio primeiro, aí o vice-reitor falou, eu sou o professor Arci Magno, vice-reitor. O outro, eu sou o professor Tavares, não sei o quê. Eu falei, eu sou o professor Mário Monteiro. A mesma pergunta que você fez. Juro por Deus. É o Mário Monteiro? Mas você é o Mário Monteiro do livro? Eu falei, sou. O cara me deu toda a liberdade. Inclusive, quando foi entrevistar os professores, sempre o MEC vai entrevistar, o coordenador não deve assistir para não influenciar. Ele falou, não, você pode assistir, não tem problema nenhum. Credenciado. Era poderoso. É uma coisa eu não que... abri a boca, não fiz nada. É uma coisa que eu já conversei contigo, mas não sei se você vai lembrar, que é o seguinte, eu brinco que você é o Lombardi da tecnologia. O seu livro é bem conhecido, ele é bem usado, mas pouca gente sabe como você é fisicamente, a não ser que tenha sido seu aluno e tudo mais. Eu não costumo botar foto, né? A não ser que seja um dos 40 mil alunos que ele já teve. Eu não costumo fazer isso mesmo, não. Então. Até mesmo no Facebook, eu acho que... Não me lembro se no Facebook tem foto minha. Deve ter, porque a minha filha e a minha sobrinha não permitem que eu faça essas coisas. Então, elas vão lá. Elas que criaram o Facebook para mim, o Instagram agora, que eu nem sabia que eu tinha. É porque tem uma frase que foi citada aqui pela Nina, que veio falar assim, o oposto extremo, uma menina que está sendo muito bem sucedida, ela tem 25 anos, ela fala sobre UX e tal, e ela falou uma frase muito legal, ela citou uma frase muito legal que foi, você não sobe a montanha para que as pessoas te vejam, você sobe a montanha para você ver as coisas, para você ter uma visão privilegiada. Então é isso, eu queria saber isso de você. Partiu de você essa opção de, não, eu não quero que tenha lá minha foto. Não quero, não precisou. Não me toquei. Entendi. Eu procurei, pode até parecer que isso é arrogância ou lá que seja. Eu digo sempre para as pessoas o seguinte, você não tem que se promover. Você é o que é. Tanto é que as pessoas foram me conhecendo e acreditando. Eu não precisei mover um único dedo para fazer isso. Pode até ser que devesse. Não fiz por arrogância nem por coisa nenhuma. Eu não tenho jeito para isso. Sim. Talvez pela minha formação militar e tudo, que não é de propaganda nem nessas coisas, que eu não tenha essa questão de me promover. Você não fala, não sei o quê. Não. Tanto é que as minhas aulas não são são eu falando e escrevendo no PowerPoint. Não aparece o seu rosto. Porque inclusive, eu não domino o PowerPoint para fazer isso. Eu faço a gravação do PowerPoint. Então, é uma deficiência minha não saber fazer isso. Né? Já foram uns 3 conhecidos meus lá em casa. Papo. O cara disse, não, mas eu posso te dizer como é que você faz aqui o vídeo vendo isso. Eu falei, é muito complicado. Não vou fazer isso, não. Faz com não sei o quê, faz com a câmera, faz... Não, é muito complicado. Eu comecei no curso em vídeo, eu aparecendo, por um motivo muito simples. Eu pensava... Eu trabalhava na Fundação CEDERJ, e o professor aparecia. E tinha um professor que era muito bom, desculpa, eu não vou lembrar teu nome. E ele olhava pra câmera e falava assim, essa parte é difícil, mas olha no meu olho, a gente vai conseguir. E ele resolvia o exercício e falava assim, olha pra mim, você tá entendendo? E aí depois eu conheci esse professor, ele falou assim, eu falava olha pra mim, porque com certeza eu sabia que o cara tava com o vídeo aqui e ele tava fazendo outra coisa. Você falou isso pra mim hoje.
E ele falava assim, olha só, e quando eu chamo, eu olho, porque um professor, ele olha no olho quando o aluno tá com dificuldade. E na internet não tem isso. Não. Até porque quando eu dou aula remota, o aluno aparece lá a bolotinha com as iniciais dele. LP, Luiz Paulo. Mas nem o vídeo, ninguém abre o vídeo. Você falou que no final, até você termina a aula e fica um monte de aluno lá, porque eles só botam a presença. Embora. Não, bota a presença, só fica para ter logado. a presença e vai tratar de outro assunto. E aí porque não tem controle. O ser humano é muito difícil. Hoje, Tenta um pouquinho mais pro lado ali, Mário. Hoje, pior ainda, o ser humano. Então, se você não tem controle, a pessoa fazer por si só é complicado. Por que você tem polícia? No mundo inteiro. Era só falar. Você na Suécia, na Dinamarca, civilizações adiantadíssimas, pereré, democracia ótima, mas tem polícia. Tem polícia. Entendeu? Porque a pessoa, se bobear, avança o sinal, ou se bobear, acelera. Entendeu? Você tem que ter controle. Se você não tem controle, então a aula remota, você não tem esse controle. O cara, na sala, eu estou ali, pergunto a ele, vem cá, isso aqui é assim. O cara tem que se virar e falar. Na aula, não. Então, é uma coisa engraçada que eu brinco, às vezes, dizendo que quando eu chegar lá em cima, a primeira coisa que eu vou falar com Deus é o seguinte: eu acho que você está arrependido de ter criado o livre-arbítrio. Entendeu? Você deve estar arrependido. Porque não é todo mundo que sabe usar bem, sabe usar o livre-arbítrio. Com sabedoria. Não acha que o livre-arbítrio é poder fazer o que quiser. Faz o que quiser. Né? E não é. O livre-arbítrio, você tem a responsabilidade de parar num sinal vermelho e ficar parado. Ninguém está passando, nem coisa nenhuma, e você ficar parado. O brasileiro não gosta disso. Ele avança logo o sinal. Você vai nos Estados Unidos, esse mesmo cara que avança o sinal, ele está lá, para o sinal, ele vai lá, fica paradinho, porque ele tem medo. Tem medo. Eu lembro, você falou, quando eu fui fazer alistamento no Exército, tinha uma frase escrita no muro que era alguma coisa desse gênero, não vou conseguir falar com as palavras exatas, mas é tipo, a honestidade do homem é medida pelo que ele faria quando ninguém estivesse vendo. É verdade. Exatamente. Né? Tipo, o que você faz quando ninguém está vendo? Tem coisas desse tipo que eu gosto de dizer. Isso às vezes eu digo lá em casa e nem sempre todo mundo gosta de ouvir. Você fala essa? Porque eu sou muito direto para falar. Às vezes pode parecer grosseria, ou mas você tem que ser honesto naquilo que você é. Né? Eu digo o seguinte: não faça com os outros que você não gostaria que fizesse contigo. Porque eu vejo toda hora fazer isso. Toda hora acontece isso, né? Toda hora eu fazer isso. Eu vou fazer isso, não sei o quê. Vem cá, você queria que fizesse isso contigo? Então não faz. São os princípios básicos que se perdem. Eu aprendi isso. Eu aprendi a acordar cedo e pular da cama na Marinha. Na Marinha eu acordava às 6 horas com a alvorada, tinha 10 minutos para descer e estar formado lá embaixo. Só para eles fazerem a verificação de presença. Aí ia lá, tomava um suco, subia. Aí sim é que eu ia tomar banho, fazer barba, limpar cinto. O que eles queriam é que eu acordasse. Então hoje eu tenho ginástica às 6 da manhã. Que é a hora da alvorada. Lá 5h40, tocou o despertador, eu pulo da cama. A minha mulher põe o soneca, fica mais 5 minutos, põe de novo o soneca, mais 5 minutos. Você pode me esperar um pouquinho, não sei o quê. Ela faz com você o exercício? Não. Cada um no seu tempo. 6 horas da manhã ela não faz nem a pau. Ela faz às vezes, mas é de tarde. Outro dia a personal lá não pôde ir de tarde, falou para ela: você vai querer logo depois do mar, às 7 horas? 7 horas? Fala sério. Você estava falando, Mário, aqui nos bastidores, que eu até falei, não, liga logo essa câmera que a gente precisa conversar. Porque a gente ouvindo a tua história assim, parece, não, ele sempre foi, ele mesmo resolveu as coisas, né? Ele foi atrás, ele correu, mas antes disso você estava falando, não, as coisas só funcionam com a pressão. Então, assim, para eu, Maléo, tem que ter um personal. Uma pressão que eu crio. Sim, ou que você se coloca numa situação de pressão. Não é alguém tendo que me pressionar. Não, é a pressão que eu crio. Sim.
Você tem que ter conduzo uma a minha vida sozinho. Você tem que ter uma deadline bem definida. Eu esqueço. Por exemplo, eu preciso andar todo dia. Aliás, todo mundo precisa. Uhum. Fazer um exercício de aeróbica todo dia. Uhum. Mas eu não lembro. Porque eu acordo de manhã, quando eu não tenho ginástica nem coisa nenhuma, vou comprar pão, tomo café e vou para o computador trabalhar. Aí botar tênis, calção, não sei o que, sair, eu não lembro. Se alguém disser para mim, vamos sair, aí eu vou. Então eu preciso ter uma pressão de alguém. É essa pressão que eu estou falando. Eu não preciso que ninguém me oriente. É uma falha, talvez pela minha formação. Eu não tive ninguém não tive um pai, não tive uma pessoa que me orientasse, ou que eu recorresse quando eu ia comprar um carro. O primeiro carro que eu comprei foi uma porcaria. Uhum. Né? Eu precisava, eu queria um carro, tinha 20 e poucos anos. Usava o emprestado carro do meu tio, para sair com as meninas, não sei o quê, eu ia pedir o meu carro do meu tio emprestado. Até que eu digo, eu preciso comprar um carro. Aí meu outro tio, irmão do meu pai, me emprestou um dinheiro para eu dar um sinal no carro. Aí eu passei numa loja lá, vi um Cinca, você nem sabe o que é. Não mesmo. Era um sedã. O que eu achei? Ele era um banco inteiriço. Eu tinha minhas razões para achar que o banco inteiriço era tudo que eu precisava. Sim. Naquela época, eu era solteiro e tudo. Uhum. Eu quero esse carro. Era um Cinca preto e abóbora. Uma coisa horrorosa. Carro de Halloween. Cheguei no meu tio, depois, e aí, comprou o carro? Comprei. O que com um Cinca? Mais um Cinca, me deu um esculacho. Você tinha que comprar um Volkswagen, um Fusca. Pereré. Eu falei, tio, mas aquele banco me atraiu. Entendeu? Ou seja, ninguém nunca me orientou. Eu que resolvi minhas coisas. O carro foi uma porcaria. Foi um erro ter comprado. Mas foi a minha decisão. Eu aprendi a não fazer isso de novo. Entendeu? Então, eu sinto falta. Então, eu podendo dar palpite, eu dou palpite na vida dos alunos pra caramba. É isso que eu ia falar. Dou palpite pra caramba. É isso que eu queria saber. Entendeu? Como que é o Mário pedido professor? Ou sem pedido. Eu falo. E eles ouvem se quiserem. E o que você observa, por exemplo, quando você consegue identificar pelo aluno na universidade, que é um pouco mais avançado ali, esse cara vai dar certo na vida, esse aqui não vai dar muito certo. Vai dar certo não na vida, na área. Não, você consegue olhar, assim... Eu, por exemplo, consigo... Não, eu às vezes percebo, não sei se acertei ou não, porque eu não fico acompanhando a vida deles, que esse cara não vai ser legal. Não vai ser legal. Você consegue perceber o que não. O caráter dele não Entendi. Mostra que ele vai ser um cara legal. Pelas reações que ele tem, pelas respostas que me dá, pelo jeito de falar. Agora, não sei se eu estou certo ou errado. Se eu vou adiante ou não. Eu lembro... A maioria das vezes que eu tive que fazer isso, deram certo. Que bom. Eu me lembro de entrevista com o professor, o cara tinha que dar uma aula lá, depois conversar com ele, tudo. Eu e o Max, que era o coordenador. Sim. Aí o que você achou? Eu digo, esse cara não vai ser legal. Mas ele tinha sido indicado por não sei quem. Sempre isso, aceitaram. Né? É sempre isso, né? Não deu... O final do semestre, ele foi embora. Eu lembro muito bem, esse negócio de dar certo e dar errado, não sei se você vai lembrar das pessoas. Eu lembrei agora de dois maravilhosos que a gente tinha lá em Três Rios, adoravam você, que era o Rafael e o Anrafel. Ah, sei quem é. Que viraram... Rafael, sei quem é. Viraram professores lá de Três Rios e toda hora... E tinha um outro de Tomás de Aquino, não se lembra? Que era bom pra caramba. Não lembro. Nós tínhamos muito bons alunos lá em Três Rios. Me lembro. O Três Rios, eu fui dar uma palestra. E aí disseram, pelo amor de Deus, vem dar aula. Você tem que parar de dar palestra no lugar, que as pessoas ficam te prendendo depois. Aí eu fui dar aula lá. Só que eu gosto de chegar cedo nos lugares. Então, a aula era 6 horas, 6 e pouco. Eu tinha que chegar 5 horas para ir para o hotel. A gente tinha um hotel lá. Etc. E ir para a aula. Então, eu tinha que sair 3 horas da tarde. Perdi a tarde. Dava 2 horas de aula. Aí tinha que dormir no hotel porque não tinha ônibus para voltar. Exatamente. E a minha mulher não me deixava vir de carro porque disse que eu ia ser assaltado na estrada.
Aí eu tinha que pegar o ônibus de manhã, que era 6 horas da manhã, o primeiro ônibus. Se tivesse 4 horas da manhã, eu pegava, mas não tinha. Chegava aqui no Rio, quando entrava na linha vermelha, 7 Engarrafamento. engarrafava, eu chegava na rodoviária 10 horas da manhã para pegar o carro para ir para Barra. Chegava meio-dia, 11 e pouco, meio-dia. 2 dias perdidos. Para dar 2 aulinhas. Mas Depois de 3 semestres, eu falei, não dá mais. eles valorizavam muito a gente. Eles tinham um carinho muito grande, mas é cansativo. Mas aí eu falei, Sempre foi. Infelizmente. Eu fiquei lá 5 anos. 5 anos. Caraca, mano. Dando aula. Por isso que eu saí bem da Unicarioca. Eu dava aula segunda no Rio Comprido, terça em Bento Ribeiro, quarta no Meia, quinta em Jacarepaguá. E depois dava essas aulas de coisa. Eu dava aula de segunda a sexta. Durante muitos anos agora. Até que agora eu só estou dando segunda e terça. Fica mais tranquilo, né? Minha. E, Mário, como é que foi o surgimento das outras edições? Surgiu a necessidade sua? Ou foi a própria LTC que falou assim, pô, tá vendendo bem? Ou como foi o sentido do surgimento das outras? Porque isso aqui é a última edição, que é a quinta. Eu não me lembro como que chegou a isso? Mas em princípio eu acredito que a editora deve ter me dito isso mesmo. Está vendendo, mas está demorando um pouco, é melhor você, para não cair a venda, você dá uma otimizada. Entendi. Isso aqui foi uma grande otimizada. A grande otimizada mesmo foi da terceira para a quarta. E deu uma incrementada. Esse livro tem 700 páginas. É gigante. Esse tá novinho assim, o meu tá bem usado. Não, tem 700 mas esse tá novinho que eu tirei do plástico para ficar aqui. Essa sexta edição, que tem 23 capítulos, eu imagino que ela chegaria a umas 900 páginas. Aí, a editora, na época que eu comecei a tratar com eles, me disse, olha, vai ser difícil vender isso por causa do custo. Sim. As pessoas não têm dinheiro. Podem querer muito, não têm dinheiro. Aí eu falei, não, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer os capítulos com uma porção de apêndice, e esses apêndices você põe na internet para o cara acessar. Entendi. Então o livro fica mais enxuto. E se quiser complemento, faz online. Isso aí. Pô, legal. Bom, legal. Entendeu? Mas eu não consegui ir adiante ainda. Mas tô indo. Você está me estimulando agora a fazer. Eu fico muito feliz. Sexta edição desse, primeira do de redes e primeira do de sistemas operacionais. A editora me disse 2 vezes ou 3, mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Verdade. Eu quero que você faça a sexta, depois a gente pensa na primeira do que vai ser lançado. É verdade. Tá bom. Trabalhar o que já tem, que tá dando certo. Né? Eu queria fazer tudo, mas não fiz. E já prometi, reprometi 10 vezes. A mesma coisa que se disser assim, você pode dar esse vídeo aqui, eu dizer, posso, que dia? Dia tal. Na véspera eu ligo, infelizmente não vou poder. Pode ser na semana que vem, aí na semana que vem, putz, um azar, não. Acontece. Chega uma hora que você desiste, né? Eu com a minha esposa é diabética e a glicose dela estava bem descontrolada, começou a atingir a retina. Foi. A gente remarcou uma vez só, mas foi uma vez só, ontem nós passamos o dia inteiro. Passamos o dia inteiro lá. Essas coisas acontecem. Eu fui almoçar 4 horas da tarde, porque passamos o dia inteiro para fazer um procedimento de 15 minutos. E ninguém tem... Não deram a mínima pra gente. Nós ficamos 3 horas e meia lá parados esperando e por aí. Infelizmente é isso. E agora a gente já tá indo pros finalmente, mas antes eu queria fazer 3 coisas. Te pedir, por favor, 3 coisas. Primeiro, usar a sua voz da experiência, usar a nossa voz de sala de aula para dar conselho para eles ali, ó. Quem tá assistindo, às vezes, o aluno do curso em vídeo, ele é muito heterogêneo. Tem o cara que tá em mudança de carreira, tem o cara que tá, eu acho que a maioria, prestes a desistir do curso e os nossos cursos acabam ajudando. Tem a galera que já é mais experiente, quer experimentar uma carreira nova, enfim. Mas o que você diria para os alunos do curso em vídeo que estão te assistindo agora? Tantas coisas. Pode, fica à vontade. Mas uma das coisas interessantes que você disse, que eu falo muito com eles, é desistir. Nunca desistir. É o caminho mais Quem fácil. Quem desiste tem sempre um problema. Eu dou um exemplo para eles o seguinte, não sei se é apropriado,
Eu digo, o cara tá dormindo, aí às 3 horas da manhã ele acorda para fazer xixi. Mete os pés no chão para botar no chinelo, tá cheio d'água. Uhum. Aí tem o cara que se joga na cama de novo e dorme. Amanhã eu penso pensando nisso. que amanhã ele vai estar resolvido e aquilo foi só um sonho. E acorda boiando na água, morrendo, porque a casa toda está enturrada disso. O outro, ele mete o pé, vê aquilo ali, levanta no escuro, sai tropeçando para procurar um registro, grita socorro, perará, perará, acaba desligando o registro e enfrentou o problema. Uhum. A minha vida foi assim. Procurando e é até registro. hoje. Procurando o registro e encontrando o registro, às vezes com dificuldade, Sim. me enchendo d'água, outras vezes mais facilmente, mas nunca deitando para dormir de novo, esperando que a vida vai resolver o meu problema. Muito Né? bom. E eu tive vários. Muito né? bom. A perda da filha, tive vários problemas que eu deveria desistir. Nada. Não me lembro nunca de ter feito isso. Maia. Em novembro, agora vai fazer um ano, dia 22 de novembro, um pouquinho antes, eu comecei a ter uma febrezinha. Uhum. Nunca tive nada, nem dor de cabeça, nem azia, nem diarreia, nem nada dessas coisas. A febre pode ser uma gripe e tal. Fui para o hospital, para o Vitória, os caras disseram, não, isso é uma febrezinha, uma virose. Quando o nego não sabe o que fazer, diz que é uma virose, e mandaram para casa. Na segunda vez, eu liguei para o meu médico. Aí ele falou, faz um exame de sangue e esse exame aqui que eu estou te dando. Nesse exame tinha lá um índice de infecção que eu nunca tinha visto, PCR, sei lá, que é 0, quando a pessoa não tem nada. Aí eu fiz, ele olhou, no mesmo dia teve a resposta. Ele falou, Mário, você vai se internar agora. Você está com PCR 28. Nossa. Uma infecção braba. Eu estou avisando uma amiga minha, você entra lá no Vitória, no Barra Dó, e vai direto. Em resumo, eu fiquei 21 dias no CTI. Caramba, mano. Desse hospital. Fizeram de tudo. Não conseguiram descobrir o que era, mas tanto antibiótico que eu tomei que... Resolveu. Eles acharam, mas não comprovaram que um dente que eu tinha tirado pode ter dado uma infecção e ter ido para algum lugar. Eu passei, eles tiraram o líquido da minha espinha para saber se eu tinha leptopirose, mas não sei o quê. Enfiaram um troço por aqui para ver se uma válvula do coração estava ruim. Fizeram punção no pulmão, fizeram o diabo. Eu não me lembro, não posso te provar, só você acreditar em mim. Acredito. Não me lembro um dia que eu tenha estado de mau humor ou triste. É mesmo, mano. Mas a minha filha foi chamada para os Estados Unidos, o médico ligou para ela e disse, é melhor você vir embora, porque eu não sei se você vai ver teu pai mais. Uhum. Eu estava à beira da morte, eu estava com pressão 5, uma coisa dessa. Faz pouco tempo isso. Em novembro do ano passado, vai fazer um ano. E agora tá benzão aqui. Aí aí o rim parou de funcionar, comecei a fazer hemodiálise. Eu só me preocupava quando a enfermeira ia tirar sangue de mim para perguntar se ela era Flamengo. Se fosse Flamengo, eu disse, eu não quero que sangue de mim. Não tira sangue de mim, porque eu Flamengo. Ou seja, não tinha mau humor, não tinha tristeza. Eu que tinha só tem que encarar, né? A vida toda você tinha que encarar. E aí eu saí fazendo hemodiálise, troquei até o horário de aula mesmo para poder dar aula e fazer hemodiálise. Verifiquei que lá em Portugal, que eu queria viajar, tinha a clínica filial daquela para poder aproveitar. Acabei encontrando um médico, que eles lá em cima devem ter dito o seguinte, você está muito crente que você é imortal, que tu não tem nada, que tu fala pra caramba para todo mundo, que você não tem nada, nem coisa nenhuma. Vou te dar um susto. Você toma cuidado. Eu tomei um susto. Funcionou? Não, porque eu dizia, às vezes, por exemplo, na aula, o aluno chegava para mim, professor, o que o senhor escreveu aí no quadro que eu não estou enxergando direito? Aí eu ia lá do lado dele, olhava e dizia, eu vou ler daqui. Mas eu não uso óculos nem para perto nem para longe. E não uso mesmo. Nem tenho mesmo? lente, nem fiz catarata, não tenho nada. Nada. E tem olhos claros. Mas eu só tenho 84 anos. Que os olhos claros, né? Só, pouco, pode ser quando sair da adolescência.
eles chegaram para mim e falaram, olha só, tu não é tudo isso, não. Aham. Então tu trata, me deram... Aí, só para encerrar, E sua filha veio? Veio. Veio e ficou contigo aqui? quando ela chegou, eu falei, mas o que você está fazendo aqui? Sabe que eu juro por Deus que eu não percebi a gravidade, Uhum. e nunca ninguém me disse. Só depois que eu saí do Sim. hospital é que me Tá, disseram, pra não te deixar essa é a preocupado. gravidade. É lógico. Aí um dia aparece um cara lá no sábado para me visitar. Tinham 2 pessoas lá comigo, ele acabou entrando, 2 ou 3 pessoas que não podiam entrar no CTI, tanta gente, mas entraram. E esse cara, para resumo de conversa, ele disse, eu moro em São Paulo, eu sou Juarez, fui teu aluno na Marinha, não sei o que, você salvou a minha vida, porque eu tinha sido expulso da Marinha, você conseguiu de reverter isso. Esse relógio aqui, meu pai me deu quando eu era criança, eu nunca tirei ele do pulso. Eu quero dar para você como reconhecimento da vida que você salvou de mim. Legal, E né? eu estou com esse relógio lá em casa até hoje. Entendeu? Muito legal. Bom, parabéns. Não tem preço isso. É, Né? verdade. E, ó, os médicos fizeram você acreditar que você não é um super-herói. É verdade. Mas eu venho perguntar aqui se você sente que você tem algum superpoder. Qual seria o superpoder do Mário Monteiro? Sim. Como você falou assim, parece... Né, Parece prepotência, prepotente, não, mas ou arrogância. algo minha. que você pode dizer assim, caramba, eu faço bem. Isso aí, eu levei minha vida... Convencimento. Convencimento. Eu acho que eu sou capaz de convencer um cara que pedra é água e água é pedra. Com os argumentos que eu Sim, uso. falando com convicção também. Falando com convicção. Tá aí. Né? Acho que é convencimento. Mas isso vem desde criança ou veio Vem a tua... sempre. É. Não me lembro de quando começou isso, mas eu sempre gosto de convencer as pessoas daquilo que eu acredito. Nem sempre consigo. Mas Algumas tenta. vezes as pessoas não fazem porque não querem dar o braço a torcer. Uhum. Mas aí o tempo passa e eu vejo que fizeram aquilo que eu disse. Entendi. Está na faculdade mesmo. Reunião lá, eu cansei de dizer, eu acho que devia fazer isso. Eu me lembro uma vez do reitor dizer para mim, não tem negócio de achômetro, vamos parar com achômetro. Ninguém tem que achar nada aqui. Eu falei, mas olha só, o meu achômetro é por conta desses 40 anos que eu dou aula. Não é achou. Uhum. Não é vazio. Tenho certeza disso. Não, mas não. Respeita a minha história. Daqui a pouco estão fazendo aquilo Igualzinho. que eu disse. Pô, que bom, que bom. E pra gente encerrar, eu gosto sempre de perguntar, sempre não, desde o início não, Deixa eu mas... te pedir uma coisa. sim, peraí, então calma Eu aí. não tenho dinheiro. Não, Calma aí, não é deixa dinheiro. fala não, de não. novo. Porque aí... Então, já que você convence, eu tenho Eu tento convencer. Você vai fazer o seguinte: os alunos do professor Guanabara estão tentando convencer ele a fazer uma coisa. E não conseguem convencer ele, Que entendeu? seja. Ele tem um módulo 4 de Python, que é um curso que todos os alunos cobram dele e ele está precisando de alguém que convença ele a fazer isso. Eu estou admirado que ele não faça isso. Se você é um cara que diz para mim que faz tudo que você tem vontade, você vai lá e faz, Eu tenho vontade. é mais simples de você fazer. Eu tenho fazer esse vontade, módulo. mas eu tô igualzinho o seu livro. Tô igual Mas a eu sexta não edição. digo que eu faço isso. Vamos fazer o seguinte, a gente Vamos fazer troca. um trato? Ó. Ih, Caraca, gente, Você peraí. faz o módulo 4 de Python e eu completo a sexta edição desse livro. Que isso? Combinado. Mas tem que dar Caraca. prazo. Tem que dar prazo, porque senão não Depois da tem. manhã. Não, Depois da manhã, não. Aí eu Acaba vou dar comigo um não, pouquinho Mário. mais. Dá um prazo. Um prazo para vocês dois agora. Hoje nós estamos em... Estamos quase chegando em novembro. Novembro. mas eu dezembro até Dezembro janeiro não estou conta. viajando. É, Não, dezembro, janeiro não conta. Dentro de 2024. Tá bom. Em 2024 vai sair a 6ª edição do livro do Mário Monteiro, Introdução à Organização de Computadores, e o módulo 4 de Python. Tá prometido, hein? Caraca. Cara, agora Olha, a resposta, Fomos hein? convencidos. Responsa. Foi convencido? Fomos convencidos. Gostei da minha pergunta. Gostei. Tá fechado. E pra fechar, eu gosto de pedir sempre o seguinte: me indica de 1 a 3 pessoas que você acha que, sentando aí, vão dar boas experiências, vão trocar boas experiências, tanto comigo e com o Cauê, quanto com quem tá assistindo a gente. Professora Gisele Batalha. Aí, ó.
O mestre mandou. Já foi comentado algumas vezes. Gisele, eu já comentei. Não no podcast. Acho que já falou Eu o nome comento- dela algumas vezes. Professor Manuel Martins. Manuel Martins. Uma lenda lá na faculdade. Né? E professor Alberto Tavares. Aí. Também tem 1000 anos de prática, doutor, bom cara. Entendeu? Vale a pena. Aí. São Aí. pessoas que valem a pena. Assim de cara eu me lembro deles. Não, a Gisele a gente já tá em conversa. Tem a professora Catiuxa Catiuxa também. Eu vou. também. Né? Professora Catiuxa, que é professora de matemática, muito boa. É porque a ideia é essa, Mário. Conheço ela desde o princípiozinho. ali Ela é na maravilhosa. Carioca. Ela trabalhou comigo em Bento Ribeiro, se eu não me engano. Na unidade de Ela Bento Ribeiro. Tá lá na Carioca desde 2001, Uhum. junto comigo. É, Começou cedinho, e aí depois fez o mestrado em matemática. Pererá. evoluiu. E agora tem a voz do além. E Ah. temos também a pergunta Do Sub-20. do Sub-20 aí, que Sub-20. hoje é o Paulinho que tá representando aí. Ah, é? Então diga lá, Pedro. Qual é a sua pergunta? Meu querido Mário, tudo bem? Tudo ótimo. Eu queria te fazer uma pergunta. Na verdade, é uma pergunta, uma opinião sua, porque hoje, com uma geração muito rápida, uma geração que a gente não consegue quase ler, a gente procura ver umas coisas bem rápidas. Qual o seu conselho para essa geração de hoje, para podermos nos aprofundarmos mais em mais base do que o rápido? É impossível você fazer uma coisa dessa sem ler. Né? Uhum. Então, a geração de hoje, você falou muito bem, as pessoas só leem o Zap, ou o Facebook, ou o Instagram. Não sabem escrever, não sabem falar direito e não fazem isso por ler. O que você precisa fazer? Mandar as pessoas ler. É o que eu faço. Eu indico o livro para a pessoa ler. Eu dou trabalhos que são obrigados a ler, né? Para que eles... E aí eles têm dificuldade. Tanto tendo dificuldade de ler, você tem dificuldade... Como é que você vai desenvolver um sistema e vai ter que apresentar para o comprador o sistema se você não sabe convencê-lo, É isso não aí. sabe falar com ele? Aí acaba não vendendo o produto corretamente porque o cara não sabe expor Se aquilo comunicar, ali, né? se comunicar com ele. Foi assim, Exato. Mário, que surgiu a ideia desse podcast. A gente está ensinando programação, a gente está ensinando hardware, a gente está ensinando rede, mas a gente não está ensinando coisas que a vida precisa ensinar para as pessoas. Não, eu vejo, por exemplo, por isso é que eu nunca quis orientar um TCC, que às vezes eu participo de uma banca de TCC e vejo o rapaz fazer um sistema lá, ele simplesmente põe no TCC como se fosse um manual de operações. Uhum. Os diagramas de classe, as coisas não sei o quê, Sim. mas ele não justifica as coisas que está fazendo. Não sabe vender a Por ideia. que eu escolhi Python? Sim. Se tem essa e essa, ele tem que escrever. Aquilo é um trabalho acadêmico. Mesmo que ele não escreva, ele tem que saber responder. Se você perguntar, ele fica perdido, né? Mas então, ele tem que ver isso, tem que ver o que eles pretendem no futuro fazer com aquilo. Para isso ele tem que escrever. Ele não sabe escrever. Eu ia dizer, ele falou que era uma geração rápida. Mas você não sabe escrever. Eu falei, é uma geração desatenta. Não, mas a culpa é dos fabricantes. Porque Fabricantes. fabricantes de De Instagram, de Facebook, de não sei o que, que fazem as pessoas desde cedo. É isso. Você vê as meninas e os meninos com 7 anos, 6 anos, 7 anos, idade dela, etc. Você de manhã está vendo uma pessoa lá no celular. Não pode, né, Mário? Não tem condição, não é isso? Você Você tem brincar. neto? Tenho. Tem mas quantos ela anos? tem 24 Já anos. tem 24. Eu É já que daí ensinei para ele. ele é Hoje dessa em dia eu geração. ensino para ele outras coisas que eu não posso te falar. Mas ele é dessa geração, né? Ele não sabe nada dessas sabe coisas, nada, não sabe é. falar nada disso. Será que esse podcast ia ser mora bom lá para ele? Na Califórnia, ele mora nos Estados Unidos, está fazendo curso lá de informática, mas não sabe falar direito. Não Só sabe. fala, tá ligado, não sei o quê, pereré. Eu fico danado da vida com isso, mas hoje eu sou avô. Não sou eu que vou educar ele. A minha filha, eu fiz o que eu tinha que fazer. É muito E o que louco. Ela tem é que ser uma feito mulher pra uma independente. filha? Isso. O que eu tenho que fazer para minha filha? Ela é uma mulher absolutamente independente. Entendeu? Ela decide a vida dela, Aprendeu- ela faz as coisas, Aprendeu isso. Aprendeu comigo. E o que você... Minha pergunta, eu vou Ela aproveitar chegava porque para mim, às vezes, O que você ensinou para Eu ela que separado, ela chegou nisso? né? Ela morava com a mãe, mais próximo de mim. Eu me lembro de uma vez que ela me disse, uma vez, mas foram várias.
pai, ela tinha 15 anos, sei lá. Pai, eu queria ir no Britânia para ver se eu me matriculo no curso de inglês e tal. Britânia no centro da Barra. E ela morava ali em Nova Ipanema, ali no início. Eu falei, pega o ônibus e vai. Não, minha mãe não deixa eu ir no ônibus e tal. Eu falei, vai, pega o ônibus e vai. E manda, se ela quiser, ela vem brigar. Ela tinha quantos comigo. anos? 15 anos? 15 anos. 16 anos. Porque pode ser assaltado. Se você for assaltado e eu estiver com você, você vai ser assaltado junto. Acho que eu vou fazer o quê? Vai. Eu tenho que ir na cidade reconhecer uma firma na Rua do Ouvidor. Pega o ônibus e vai. Você não vai comigo? Claro que não. Você pega o ônibus. Claro que não, é muito perigoso. Diz que você quer ir até o centro da cidade, pede ao motorista para te identificar lá perto da Rua do Ouvidor, salta e vai perguntando onde é que é a pessoa tem que saber se virar mesmo. Rua do Ouvidor, etc. E ela se virou. Uhum. Minha filhinha, que filhinha? Eu vou morrer. E aí ela vai fazer o quê? O que a tua filha vai fazer? Você morreu e aí ela vai se virar como? Ela vai dizer, meu pai não me ensinou nada. Meu pai só limpou xixi, cocô, me botou na cacunda, fez festinha, me levou no parque, não sei o quê, mas me ensinou o quê? Não, me ensinou que exemplos de vida? Mas o Cauê, você pode ter certeza que ele eu estou falando dele. Não conheço ele. Sim. Me ensinou exemplos de honestidade, de atitude, de responsabilidade. Olha, você tem que entregar meus alunos. Hoje em dia eu não faço tanto assim, mas eles é o seguinte: tem que entregar um trabalho dia 23 de setembro. Dia 23 de setembro não entregou o trabalho? Como é que fica? 0. Mas como é que fica? 0. Mas você não pode prorrogar? Não. Eu avisei esse trabalho em julho, que você tinha que entregar em setembro. Agora você vai me dizer que a internet pifou, que teve não sei o quê. O cachorro comeu. Hoje? Meu cachorro está com asma, eu tenho que levar no hospital. Não. Hoje em dia eu tolero isso, mas eu estou ficando velho, vamos dizer. Mas está errado. Começou só a ficar velho. Está errado o que eu faço hoje. O que tem que fazer é isso, você tem que ter compromisso. Eu cursei esse mestrado lá na PUC, era uma missão que a Marinha me deu, dizendo o seguinte: você tem que fazer o mestrado, 3 semestres você vai fazer de disciplina e 1 semestre de dissertação de mestrado. Nem um dia a mais, nem um dia a menos. Tinha que passar em tudo, tinha que fazer tudo. Tinha que passar em tudo, senão eu não ia ser promovido mais na Marinha. Né? Você tem que fazer isso. A gente, de madrugada, estava lá acertando aqueles ninhos de IF. O cara imprimia, naquela época, você digitava o programa na perfuradora de cartão, entregava o cartão do CPD, os cartões, aí o cara pusia a linguagem, o programa não funcionou. Aí era cheio de ifs. Aí você tinha que ver onde que estava o erro. O Elcio, né? Eu de joelho no corredor de madrugada, porque no dia seguinte eu entrego o trabalho. Os professores, eram 4 caras comigo. O professor disse assim: o pessoal da Marinha são os únicos que entregam o trabalho no prazo. Todo mundo pede para prorrogar para não sei quanto, porque estava assado, estava cozido. A gente entregava no prazo. E a Roberta entregava no prazo. Teve um ano que ela estava 9ª série, sei lá. Não me lembro agora. Eu sei que eu fui buscá-la no Santo Agostinho. Ela morava com a mãe. Eu fui no Santo Agostinho. Eu sempre ia lá com ela buscar o boletim. Demorou um bocadinho para vir esse boletim. Aí ela veio, sentou na ponta do banco. Achou que eu ia matar ela. Sentou na ponta do banco. Acho que você não vai gostar desse boletim. Eu olhei, tinham 7 das 8 disciplinas, acho que ela estava cursando, 6 ela ficou em recuperação, não. Prova final. É para a prova final. Eu não abri a boca, entramos no carro, ela pensou que eu ia deixar ela em casa. Quando parou, ela disse: pai, olha só, você sobe, telefona para sua mãe, diz que você vai lá para casa. Eu morava na Tijuca, a minha mulher. Vai lá para casa, leva todos os teus livros das 6 disciplinas que você ficou aqui, você vai ficar lá em casa até a última prova final. Chegou em casa, eu ia sair para o trabalho diariamente com a Cláudia, a empregada, ela não desce nem para respirar. Ela fica dentro do apartamento. Eu todo dia passava uma lista de coisas para ela fazer. Eu nunca me esqueço dos afluentes da margem direita e da esquerda do Amazonas.
Parará. De noite eu chegava cansado. Eu trabalhava na Marinha, dava aula. Chegava, ia cobrar aquilo dela. Acordava ela estava acordada, eu digo, acorda. Acordava. Cobrava um por um. Ela passou em todas, menos uma que ela foi para recuperação. E passou depois na recuperação. Precisa da pressão, né? E aí a gente fica vendo, né? Tipo assim, o quanto que... Eu tenho certeza que ela... Deve ter sido difícil para ela, ter ficado estudando um tempão. Mas ela deve reconhecer isso, deve lembrar disso com uma certeza absoluta. Fala até hoje. Fala até hoje. E hoje os pais precisam fazer isso. Não, hoje ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Terceiriza, de bota nada, né? Não é de coisa nenhuma. De nada. Eu acho que você, até a pessoa ser independente, porque eu dizia para o seguinte, você é independente quando você começar a ganhar dinheiro. Exato. Enquanto eu estiver pagando suas contas... Hoje é dado muita liberdade, né? Você não é nada de independente. Né? Hoje é muita liberdade. Tem casa, comida, roupa lavada, dinheiro de mesada, não sei o quê, mas você vai seguir as minhas regras. Se ela viesse aqui, ela ia te contar essa história, a história da cenoura. Eu cheguei um dia da aula, de manhã, que eu dava aula, ou da PUC, não me lembro onde foi. Eu sei que ela estava em casa, na hora do almoço aí, a mãe estava trabalhando, ela veio. Isso eu ainda estava em casa ainda, não tinha me separado ainda. Aí ela tinha cenoura cortadinha, a empregada botou para mim. Aí eu falei, não vai querer? Aí ela ficou meio assim, a empregada falou, querer? Ela não come cenoura nunca. Que é isso? Menina, ela queria matar a empregada. Eu falei, não come cenoura? Por que não come? Porque ela acha que não gosta de cenoura. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, põe cenoura no prato dela e ela só sai da mesa depois que comer a cenoura. E durante uma semana você faz cenoura cortada, todo dia cenoura cortada, ela vai comer até... E ela gosta de cenoura hoje. Essa história que ela vai contar de cara. Antes de contar do ônibus, não sei o que, ela vai te contar da cenoura. Da cenoura. E ela aprendeu a gostar. Teve que aprender. Isso aí. Agora, quando estiver independente, nunca mais come cenoura, se não quiser. Se tivesse escolha, né? Entendeu? Mas isso aí quando você for independente. Mas primeiro você aprende o que é certo. Sim. Agora, se depois você for independente e fizer uma opção de besteira, a responsabilidade é tua. E ela não fez, né? Ela é uma pessoa bem sucedida, mora nos Estados Unidos, tem o filho dela já com também seu neto. Mas você tem que ser isso. Você tem que ser isso. Eu não fiz nada demais. Eu fiz o que eu acho que um pai deve fazer. Eu também concordo plenamente. Não é favor nenhum. Mas tem pai que não faz isso, né? Mas a maioria não faz isso hoje. Infelizmente. Porque os pais têm medo dos filhos hoje, eu acho. Tem medo acho que dos eles filhos? têm medo. Tem medo dos filhos? Medo de desagradar. Será que meu filho vai gostar de mim? Se eu disser não sei o que, se fosse isso, minha filha ia me odiar. Mas ela gosta de mim até hoje. Graças a Deus. Porque ela viu o que eu fiz pro bem dela. Mário, muito obrigado. Muito obrigado pela tua presença. Não, relaxa. Você é sempre muito bem-vindo aqui. Obrigado. A gente vai conversar, vai vir coisa boa aí. Uma aula. Isso foi realmente uma aula de vida. E espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui nos comentários ponto forte, ponto fraco, o que vocês mais gostaram, o que vocês aprenderam nesse episódio, que tipo de experiência o Mário pôde trazer pra você. E, cara, eu vou falar um negócio... se você não conhece. Cara, se você já estudou organização de computadores, você já leu esse livro. Vamos fazer um curso autografado que nem eu. Não, a gente já tá aqui. Já tô um curso desse aqui é maneiro. É um curso. É um senhor curso. Beleza? Beleza. Muito obrigado a todos vocês e a gente se vê na próxima. Obrigado a vocês. Valeu, querido. Muito obrigado. Obrigadão. Obrigado, Obrigadão. Foi muito bom.